Olá, queridos vencedores em Cristo. Daqui a Palmira de Sá, a você, irmã em Cristo. E hoje eu queria falar sobre alguma coisa que tem estado muito próximo ao meu coração, que tem sido para os jovens uma pedra de tropeço, principalmente os jovens cristãos. Na verdade é sobre os jovens cristãos que eu quero me dirigir nesse momento. É verdade que os impulsos sexuais é alguma coisa que é difícil muitas vezes de lidar. Então eu queria partilhar com vocês, queridos, como lidar com os impulsos sexuais. Eu sei que cada um de nós, sendo cristãos, nós queremos obedecer ao Senhor, queremos obedecer a Deus, mas muitas vezes tem sido difícil, principalmente depois dos 20, tem os hormônios, tem os desejos sexuais. Então, como lidar com esses desejos sexuais e se manter puro ainda assim? Como se guardar de maneira prática, de maneira concreta? Porque às vezes olhamos para a história de José, que José fugiu à esposa de Potifar e não se entregou para se envolver sexualmente com ela, mas nem sempre parece que as passagens bíblicas, as histórias bíblicas, parece que nem sempre parecem se aplicar à nossa vida. É como se no nosso tempo estamos infestados de mais coisas. Parece que é mais difícil porque temos as redes sociais, porque temos as televisões, temos os tablets, os iPhones, e tudo isso traz um monte de informações. Parece que desde a tenra idade nós já somos bombardeados, essa é a palavra, bombardeados com muitas informações de cunho sexual. Isso faz com que comecemos a ter despertamento sexual muito cedo, e isso também piora, né, a nossa capacidade de poder se guardar. Então eu gostaria de partilhar algumas dicas, alguns insights que para mim foram muito importantes e ajudaram-me bastante na caminhada para me guardar sexualmente e apenas me entregar no casamento. Para todas as pessoas que são cristãos e são virgens, não se envolveram com ninguém, Deus seja louvado. Mas para uma grande maioria de pessoas que já se envolveu sexualmente, talvez antes de se converter, ou mesmo depois de se converter, com o namorado, com a namorada, acabaram caindo, o que você precisa fazer é pedir perdão a Deus. Que vocês, na verdade, os dois precisam fazer é pedir perdão a Deus e se comprometer outra vez a Deus para poder se guardar puro, porque Deus ama a pureza. Sem pureza nós não podemos ter relacionamento com o Espírito Santo. Sem pureza nós não podemos ter relacionamento com Deus. Então é importante cultivarmos em nós mesmos a pureza, se queremos ser verdadeiros cristãos. Agora, se você quer viver religiosidade, do tipo, você vai na igreja quando você quer e vives a tua vida, ok, tudo bem. Mas se você quer ter relacionamento genuíno com Deus, você precisa fazer um esforço para poder trabalhar na santificação, né? Principalmente na questão da pureza sexual. Então, uma das dicas que eu poderia dar quanto a se guardar para a pureza, no vídeo anterior eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, é com relação às novelas. As novelas, os filmes, eles estimulam visualmente de tal maneira que essas imagens são levadas para a nossa mente e depois disso elas desencadeiam sentimentos e sensações. Quando nós vemos, por exemplo, na novela, um casal apaixonado que está no pega-pega, em beijos e abraços, isso estimula-nos mentalmente e depois tudo isso descai para o nosso corpo. Como vocês sabem, o sexo começa na mente. Não começa exatamente no corpo, começa na mente. Então tudo aquilo que nós regamos cresce. Então se tivermos a regar os nossos pensamentos com fotografias, vídeos de cunho sexual, então pode ter certeza que vai crescer, porque nós estamos a regar essa planta. Agora, se essa planta não estiver a ser regada, ela também seca, ela murcha. Então é tão simples quanto isso. Para que você tenha em teu corpo um adormecimento sexual, na verdade esse adormecimento é necessário para que o teu corpo não fique
doido, a flor da pele, né? Até que chegue o tempo para você se casar. Então, estimular a tua mente com novelas e filmes de pega-pega, eu, pelo menos no meu particularmente, né, a mim, eu escolhi cortar porque não me fazia bem. Todas as vezes que eu assistia aos filmes, às novelas que tinham muito beijo, muito pega-pega, o meu corpo se estimulava e eu via que naquela semana eu ficava muito mais excitada. Então eu observei os sinais no meu corpo e entendi de que, ok, para eu manter a minha pureza mental, porque mesmo aquelas imagens volta e meia ficam a rodar na tua cabeça e faz com que você tenha dificuldade de meditar, faz com que você tenha dificuldade de orar. Então eu escolhi cortar as novelas. Cortei as novelas, não assistia mais. Os filmes, eu assistia aos trailers, nem via aquele resumo do filme e tentava ver que tipo de filme é. Será que é 50 tons de cinza? Claro que não. Não assistia 50 tons de cinza por nada e procurava sempre filmes que eram mais de ação, que não tinham nenhum dessas coisas de pega-pega e tudo mais, para que não estimulasse a minha mente. Então, isso é uma das coisas que você pode evitar e olha que vai ajudar muito, sendo você cristã, para não se entregar sexualmente, porque sabe, quando nós estimulamos a nossa mente e aquilo é transmitido pelo nosso corpo, a tendência natural é a próxima apaixonite você não vai conseguir cortar. Aliás, eu queria abrir aqui um parênteses com relação às paixonites. Sabe, na nossa vida, durante a nossa vida, nós vamos ter muitos tipos de paixão. Vamos nos apaixonar. Se apaixonar acontece o tempo todo. Você olhar para alguém, você achar essa pessoa maravilhosa e depois começar a conviver com ela e depois achar essa pessoa ainda mais maravilhosa e depois teu coração bate quando você lhe vê. Isso acontece com muita frequência. Mas não significa que toda pessoa que você se apaixonou é para se envolver com essa pessoa. O fato de estar apaixonada pela pessoa não significa que você tem que namorar com ela. E isso é uma coisa que eu sempre falava comigo. Quando eu era solteira, todas as vezes que eu me apaixonava, aliás, me apaixonei muitas vezes, eu dizia para mim mesma, o fato de eu estar apaixonada não significa que eu tenho que ir ter com essa pessoa e dizer, olha, estou a gostar de ti, olha, não. Eu admirava from far away, eu admirava a pessoa à distância e mantia o meu espaço. E se essa pessoa de alguma maneira também gostasse de mim e viesse ter, eu dizia exatamente assim, eu até posso gostar de ti, mas você não é o tipo de pessoa que eu quero ter um relacionamento. O fato de eu estar apaixonada não significa que eu tenho que namorar contigo, porque paixão vem, vai e passa. Então dessa maneira também guardei-me de muitos dissabores e também de entristecer o Espírito Santo e entristecer o Senhor. Voltando para os outros métodos que nós podemos utilizar para não despertar sexualmente, é não entrar em relacionamentos de namoro e entra num, sai no outro. Não faça isso. Aliás, não é da vontade de Deus que nós entremos em relacionamentos de namoro, sendo nós cristãos, e fiquemos aí a nos beijar, a se enrolar emocionalmente, e depois você descobre que não é a pessoa, porque a pessoa não tem as características que você quer, porque a pessoa afinal tem mau comportamento, e você já lhe beijou, e você já lhe defraudou emocionalmente, e depois acabam se deixando. Não é da vontade de Deus fazer isso. Devemos manter o nosso corpo como templo do Espírito Santo puro. Porque Deus fala, Deus nos guia com relação a quem devemos nos casar. E existe um tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de ser criança, há tempo de ser adolescente, há tempo de ser jovem, há tempo de crescer emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, financeiramente e chegar o tempo de você poder... Desculpem, queridos, estou no carro, ouvi uma travagem repentina. Mas de você crescer em todos esses aspectos até chegar o dia que você poderá se casar. Ou pelo menos estar preparado em todos esses aspectos para que você depois dê um passo para o casamento. Então, guardar-se nessa época sexualmente precisa ter métodos de prevenção. Você não pode colocar brasas no teu colo, brasas, tipo carvão aceso, metes no teu colo e diz assim, não vou me queimar. Claro que você vai se queimar, é fogo. Então não adianta você dizer que não, eu sou forte, eu sou cristão, eu oro, então isso não vai acontecer. Vai te acontecer sim, querido. Se você não colocou nenhuma barreira, se você não tem
usado métodos de não